Olá, olá, boa noite, boa noite. Boa Boa noite, doutora noite. Patrícia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. Hoje nossa Bom. convidada especial, a doutora Alessandra. Boa noite, doutora Alessandra, tudo bem? Boa noite, Paty, boa noite, Lúcio. Boa noite. Essa live é a live Obrigada mais pelo esperada aí. Ah, é Nada, querida, mesmo, é. seja bem-vinda. É uma live esperada, né? Tentamos fazer algumas vezes e por conta aí do sinal acabou não acontecendo, mas hoje com certeza vai dar tudo certo. Já deu certo, já estamos Já aqui deu? ao ar, né? E, como todos sabem, eu estou saindo pré-candidato a vereador para São Paulo, onde nós temos um lema aí que é uma cidade mais justa e mais fraterna, né? E só que nós temos aí caminhado tanto por aí, doutora Alessandra, e que nos assusta bastante é quando a gente vai conversar com um funcionário público, vai entrar no tema de professor, até mesmo agora a questão da criança em casa, e nós estamos vendo aí realmente uma demanda muito grande falando sobre a questão da ansiedade, né? E às vezes até mesmo estão comentando se alguns assuntos que será que é ansiedade, não é ansiedade. Então acho que nós estamos no momento aí da pandemia que a doutora pode nos ajudar a esclarecer bastante pessoas nessa questão da ansiedade. Então, fica o espaço para você, doutora. Acho que até seria interessante você já falar para nós realmente o que é a ansiedade, o que desperta a ansiedade. Fica à vontade. Tá bom. Então, novamente, eu quero agradecer o convite, né? Obrigado por esse espaço. Acho que o tema é muito interessante, muito importante. Importante vocês estarem sempre abrindo espaço para a gente falar de várias questões, e saúde mental é extremamente importante, né? E a gente está no momento de falar muito de pandemia, né, devido ao Covid, mas se a gente for ver, já existe uma pandemia de ansiedade, porque tem muita gente já ansiosa já há muito tempo. E agora tende a aumentar. Então, o que é a ansiedade, né? Ansiedade, eu costumo falar de uma maneira mais fácil de entendimento geral, até por eu trabalhar na rede de saúde pública, para que todos entendam, é como se fosse um excesso de pensamentos na mente da gente. Então, eles começam a se atropelar. Você pensa muitas coisas, se preocupa com muitas questões, e aí o seu cérebro ele vai ficando sobrecarregado. E é como se fosse uma tomadinha que a gente coloca tudo lá, pluga lá, e aí dá um curto-circuito. Né? Nem fala desse curso, nem fala que eu tô já me identificando. Eu e o Lúcio, a gente tá particularmente se identificando com o que você tá falando, entendeu? E a gente tem isso, tá? Tem que fazer muitas coisas com tempo curto, né? Muitas responsabilidades. Um pouquinho que eu conheço vocês, eu acho que vocês vão entender bem o tema, sabe? Se identificar. Acho que é para nós essa live, viu, doutora? É para nós. É verdade. Eu percebi, viu? E aí, ansiedade, o que é? Pode falar. Realmente é o que você falou, essa questão de vários pensamentos, né? Até porque quando a gente está envolvido numa questão de política, envolvido na questão de empresa, família, né? É impossível você se desligar, se desconectar de uma coisa, né? Sendo que você está naquela adrenalina, aquele momento, tudo, e aí você acha que tudo tem que ser resolvido naquela hora, naquele momento. Eu estava até falando para minha esposa esses dias, para a Karina, eu falei, nossa, o corpo sente, né? Porque eu sentei no sofá, parece que desligou, se desconectou. Falei, e olha que eu fiquei mais preocupado em me sentir desconectado do que conectado. Olha a situação do homem. É bem você mesmo. E isso é importante, você se permitir se desligar, né? Para poder descansar, recarregar a bateria. Né? Então, a ansiedade é isso. A pessoa começa a se preocupar com muitas coisas, resolver tudo ao mesmo tempo, fica um congestionamento de pensamentos, e aí começam a aparecer os sintomas, né? Tanto sintomas físicos quanto sintomas emocionais. A pessoa começa a adoecer e acha que a ansiedade é perigosa porque as pessoas acham que estão saudáveis, né? Porque está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e acha que isso é o certo. E a gente está no momento do mundo, até por causa da internet, das redes sociais, que é exigido mesmo a gente estar
né? Conectado em tudo, tá sabendo de todos os assuntos, ser bom em tudo. E não dá, né? Chega uma hora que a gente não aguenta. E aí os sintomas começam a aparecer. E aí, pensando agora na pandemia, que é um momento onde mudou toda a nossa rotina, e a ansiedade geralmente ela acontece justamente quando a gente tem uma mudança de rotina, quando a gente sai da nossa estabilidade, da nossa zona de conforto, quando a gente se sente ameaçado, né, em relação à nossa segurança, porque a ansiedade, na verdade, é algo que é para ser normal, só que quando é em excesso, faz mal. E ultimamente está sendo assim, né? As pessoas estão se excedendo em atividades, em resolução de coisas, e a gente não consegue dar conta de tudo. E aí começam a aparecer muitos sintomas. Uma questão, a ansiedade e a depressão andam junto ou não tem nada a ver? São amigas, são amigas. São amigas? Geralmente, o que acontece? A ansiedade, é como eu falei, é essa aceleração de pensamentos. E você começa a gastar muita energia quando você está ansioso, porque você quer dar conta de tudo. Você pensa lá na frente, e se não der certo, e se der errado, e se ele vive muito ligado à ansiedade. Quando você começa a gastar muita energia, você tende a cair. E depressão é queda, né? Depressão é a falta de energia. E ansiedade é gastar energia demais. Às vezes até com coisas que nem aconteceram ainda, que é o excesso de preocupação. Então, por isso que muitas vezes uma pessoa que tem um quadro de ansiedade que não é tratado, ela tende a ficar depressiva. E aí é o momento que ela começa a se isolar. Né? Então, elas andam muito juntas. Isso eu acho muito interessante, porque um tempo atrás estava com um amigo, e é um negócio muito interessante. Ele começou a ter queda de cabelo, né? Ter queda de cabelo, é uma pessoa muito ansiosa, nossa, elétrica, muito agitada, e me surpreendeu até porque é uma pessoa tão para frente, com tanta energia, que acabou aí depois com depressão. E foi constatado depois que ele foi ver lá essa queda de cabelo dele, era realmente por uma questão de depressão. E ele não estava nem se aceitando que estava já com um indício de depressão. Realmente é interessante. A ansiedade é uma coisa que tem que se cuidar mesmo, né? Sim, sim. E ela passa por muito tempo desapercebida, porque as pessoas vão tentando dar conta de tudo e aí acha que tá tudo bem, né? E aí a depressão ela chama mais atenção, porque a depressão para. Geralmente a pessoa às vezes ela fica num estado depressivo e ainda ativa. Tem gente que está trabalhando, acha que não está depressivo e já está. Mas chega um momento que a depressão para. A pessoa começa a se isolar, não querer ter contato com as pessoas. Aí, aquele estado mais alterado, ela chega a ficar até sem banho, sem comer, ou come demais, enfim. Só que a ansiedade, ela é disfarçada, né? Porque a ansiedade, você tá a mil, só que aí você começa a ter insônia, ou não ter um sono, né? Que descansa, isso. Tem compulsões alimentares, ou falta de apetite, que também é um sintoma da ansiedade. Né? Se a pessoa já tem algum vício, fumar mais, ou beber, ou desenvolver alguns outros transtornos que vêm com ansiedade. A ansiedade é natural, você ser ansioso, a gente fazer alguma coisa diferente. Hoje eu, no caso, fiquei ansiosa porque era algo novo. Essa ansiedade, ela é boa. Quando você vai fazer uma entrevista, você vai num encontro, vocês devem estar passando por várias situações novas. Isso tudo é natural. A gente fica ansioso e se prepara para aquela situação. Quando essa ansiedade ela começa a ficar demais, perde o equilíbrio. E aí ela começa a fazer mal. E se ela não for cuidada, aí a gente pode desenvolver um transtorno como TOC, né, como uma síndrome do pânico, uma TAG, que é uma ansiedade generalizada, fobias, que começa a desenvolver medos. Então, assim, se a gente não cuida e não observa que nível que está a minha ansiedade, eu posso desenvolver um transtorno. E aí é o perigo, né? Nossa, realmente. Agora, o síndrome do pânico com a depressão também são parecidos?
Na verdade, assim, a depressão, ela fica só esperando um espaço para ela tomar conta, né? A depressão, ela é a falta de vontade de fazer as coisas, de falta de ânimo, né? Você não tem motivação para nada. A síndrome do pânico tem a ver com medo. Ansiedade e medo andam juntos. Toda vez que a gente está ansioso, a gente tem um medinho de alguma coisa, ou que algo não dê certo, ou como eu vou ser avaliado. E o medo também é natural, desde que seja, né, numa quantidade esperada para aquela situação. Quando tem a síndrome do pânico, é o excesso do medo. É o medo lá no pico, né? Então, a pessoa, quando ela tem a síndrome do pânico, ela tem muitos sintomas super desagradáveis, né, da ansiedade, e aí geralmente ela tem uma crise. Ela começa a ter medo do medo, porque ela tem medo, ela na hora ela começa a passar mal, dá taquicardia, dá sudorese, dá tremor, ela começa a achar que não sabe nem onde ela tá, né? Que ela perde o sentido das coisas e a pessoa acha que vai infartar, que vai morrer. Geralmente eles pensam que vão morrer. Essas sensações, tanto físicas e emocionais, elas são tão agudas que a pessoa começa a ter medo de ter aquele medo de novo, de ter aquela crise. E aí a gente chama de síndrome do pânico, né? Que é o pânico do medo. É um medo do medo, né? Geralmente quem tem a síndrome do pânico começa a se isolar, começa a ter medo de sair da rua, de ficar doente, de ter outra crise, de andar sozinho. E aí a depressão se aproveita, né? Porque a pessoa já fica muito mais vulnerável. Aquele medo acaba desenvolvendo uma depressão. Deu para entender? Não, realmente. Não, tranquilo. E muito bem. A ansiedade realmente ela traz aí vários. Né, ela é amiga de outras, né, frentes aí, como do medo, né, como da questão da energia. E tudo isso tem que ser bem equilibrado, bem trabalhado, né? Nós estamos num momento aí muito delicado, justamente da questão da pandemia, onde nós temos aí um número grande, mas é muito grande de desemprego, porque no ano passado nós tivemos aí justamente a grande ansiedade de que esse ano seria o ano da recuperação financeira, o ano onde as pessoas iriam conseguir um emprego melhor, onde conseguiria rever sua questão financeira. E por causa da pandemia foi muito pelo contrário, né? Isso não aconteceu, ao contrário, o mercado se fechou, as pessoas tiveram que ficar em casa, as crianças não estão saindo para estudar, né? Perderam-se os empregos, teve redução de salário, aí teve uma demanda de pessoas que jamais se viriam trabalhando como entregadores aí em APP. Hoje nós temos várias pessoas trabalhando como entregadores, e aí nós temos toda uma questão política dentro de uma situação que uma hora quer acabar, outro quer regulamentar, outro não quer deixar, o outro tem que deixar. Quer dizer, aí são vários tipos de informações que se desencontram e a pessoa está sempre naquela expectativa, né? O brasileiro tem isso, né? De que vai melhorar, que tudo vai funcionar, que lá na frente vai dar certo, mas toda essa expectativa era do ano passado, e esse ano aqui é um ano muito complicado por essa questão da pandemia, né? Até por causa da questão do corona, perderam aí seus entes queridos, então realmente trouxe aí uma falha no alicerce familiar muito grande, né? Sim. Na verdade, a gente está tendo, na parte emocional, tá sendo muito complicado, né? Porque as pessoas, como você mesmo falou, tinham expectativas para esse ano, e de repente aquelas expectativas elas foram completamente, algumas pararam, outras foram quebradas, outras foram reavaliadas, né? Então teve que mudar completamente o perfil de vida das pessoas. Nesse meio teve muitas perdas de emprego, né? Perda de entes queridos, e tudo isso começou a causar muito medo, e até as pessoas que tiveram que se reinventar, né? Como você mesmo trouxe, teve muita gente que teve que se reinventar nesse período, arrumar uma nova maneira de poder se manter, porque as contas precisam ser pagas. E aí, esse novo, né? Tentar fazer algo novo e diferente também causa muita ansiedade. Trabalhar em casa, para quem não está acostumado, causa ansiedade, né? Ter que fazer parte da educação dos filhos, quando às vezes você paga uma escola e aí você tem que estar ali do lado do seu filho, ou mesmo quem não paga, quem está na parte pública, às vezes tem muita gente que queixa assim, eu não sei ensinar, eu não sei o que está acontecendo, eu nem estudei até essa série, eu não lembro mais. Nossa. Então são tantas coisas novas que estão acontecendo, tudo junto,
que está muito complicada, e as pessoas acabam entrando em surto, em curto-circuito, como eu falei, porque ficam muito preocupadas e não estão conseguindo dar conta de tanta coisa nova. E a política também, a gente percebe que cada dia a gente tem uma coisa nova, né, dentro da política, porque sempre tá tendo mudanças, né, e para quem parou de trabalhar ou está trabalhando em casa, mudou. E quem não parou está extremamente cansado. Teve muita gente que teve que continuar para o país não parar, né? E nessa tem muita gente adoecendo emocionalmente. Você falou um negócio muito interessante. Nós temos aí no município de São Paulo professores da educação, chega aí em torno de 30 mil professores afastados por problemas de saúde mental, né, que não estão conseguindo voltar ao mercado de trabalho. Então nós temos aí uma perda muito grande na educação. Somando-se a isso, nós temos aí um grande número hoje de funcionários públicos, justamente nessa questão de pandemia. Algumas pessoas da área da saúde, como enfermeiros, médicos, né, os bombeiros, polícia militar, GCM, segurança, e todos eles estão trabalhando em excesso, muito mais do que o que eles suportariam numa carga normal em época de pandemia, e tendo que ser, de certa forma, um artista, porque não pode praticamente ver muito o que está acontecendo na própria família, nessa questão, né, do Covid-19, de levar essa situação para dentro de casa. Então, você fica imaginando a cabeça dessa pessoa, né? Sim. Então, tem muita gente que está no sofrimento, né? Profissional de saúde, né, que acabam lidando ali, né, com essas mortes, né, com as pessoas em estado grave, né, médicos, enfermeiras, etc. Não deve ser fácil, né? Tem que ter um psicológico mesmo bem forte, né? Sim. No início da pandemia, eu estava atendendo apenas funcionários da área da saúde. Por um período, eu fiquei só atendendo funcionário. Agora a gente já está voltando para atender o público, né? E aí, nessa fase, foi uma fase bem complicada, né? Porque ainda mais estava no início, muita gente se contaminou. Muita gente tinha criança pequena, ficou sem ver os filhos, com medo de voltar para casa, ou tinha pais idosos. Então, tem muita coisa aí no meio de tudo isso, e tem muita gente que acabou entrando em surto e até se afastou, inclusive na área da saúde, por não dar conta, né? De tudo isso. Né? Teve. Eu percebo que os afastamentos geralmente são maiores na área da educação. Mas agora, com a pandemia, como a educação geralmente, né? Agora, com a pandemia, eu percebo os funcionários da área da saúde. Aí muitos adoeceram. Eu sei, até nisso também, né, a gente falou um pouquinho agora sobre funcionários públicos, né, e sobre tudo que essas pressões, né, e a gente falou, né, algumas lives atrás e vem falando sobre o assédio moral, né, no funcionalismo público, que está muito forte, né, educação, saúde, enfim, todas as áreas, né. Nessa questão, a minha pergunta é: a pessoa ficando constantemente sofrendo esse assédio, né? O que desencadearia para ela de uma forma psicológica, entende? Eu queria fazer uma linha disso. O que pode prejudicar ela, a pessoa? Total, né? Total. A gente trabalha muito com isso. Eu faço muitos atendimentos com pessoas que passam por situações complicadas dentro do trabalho. E elas sempre chegam, né, nunca tendo que fazer um tratamento emocional, porque atinge tudo. Ela pode desenvolver, como eu falei, qualquer tipo de transtorno de ansiedade, né, como a depressão, como qualquer outro tipo de questão emocional, de doença emocional, pode ser desencadeada aí. Depende muito do perfil dessa pessoa, né? E tem pessoas que ainda conseguem se defender, tem gente que fica no sofrimento por muitos anos, tem gente que se sente envergonhada de procurar, né, um serviço de saúde pública. Ainda existe preconceito em relação à saúde mental, né? Porque acha que eu vou passar com psicólogo, psiquiatra, vão achar que eu não estou bem da cabeça, que eu sou louco. Ainda tem gente que pensa assim. E o que a gente está trabalhando muito você precisa cuidar do seu emocional da mesma maneira que você cuida do seu físico,
né? Se a gente não tiver um equilíbrio nesse cuidado, e é o que está acontecendo, muita gente está adoecendo. Aí acaba tendo muitos afastamentos, né? E já tem os afastamentos na hora da crise maior, porque as pessoas demoram muito tempo para ir procurar ajuda, né? Por medo. E aí o medo é muito grande e desenvolve um transtorno de ansiedade. Como eu disse, o medo e a ansiedade andam juntos, né? Não, realmente. Então, E eu fico complicado. vendo essa situação, justamente essa questão da ansiedade, porque ela está em todo o setor, né? Ela está em casa, está no esporte, ela está no trabalho, ela está no funcionário público, ela está em todos os locais. Você tem aí essa questão da ansiedade, que ela tem que ser equilibrada, tem que ser... eu acho assim, um problema, pelo menos que eu vejo, é a pessoa realmente ela saber em que momento que isso está se extrapolando, né? Quando que ela... Se tem alguma dica para ela poder perceber, olha, você não está legal, ou eu me senti que realmente está chegando num ponto crítico que eu tenho que rever minha situação de saúde, né? Tem como a pessoa ter um termômetro, algum sinal que ela fala, opa, está na hora de você se cuidar? Sim, sim. Primeiro a gente tem que ter no conhecimento, né? Como eu falei, entender que a ansiedade é natural, mas se essa ansiedade ela está acontecendo o tempo inteiro, isso não é normal. Duas dicas importantíssimas para perceber se aquilo está te fazendo mal ou não. Se você perde apetite ou você começa a ter compulsão alimentar, mexer com a sua alimentação por um espaço muito grande de tempo, já é uma questão para você prestar atenção. Se você começa a não dormir, ou dorme e não descansa, sabe aquele sono agitado, que qualquer coisa você acorda e se sente assim, eu não descansei, eu estou cansada, estou exausto, nem parece que eu dormi. Sono e alimentação são dois requisitos importantíssimos. Mas existem vários outros sintomas que a gente consegue perceber que já é uma ansiedade que está fazendo mal, que é diferente da ansiedade que eu falei, aquela que quando eu vou fazer alguma coisa nova e diferente, eu fico ansioso. Agora, eu estou no meu dia a dia e aquele alarme está acionando, que a gente fala que a ansiedade é como se fosse um alarme. Então, eu ponho o meu relógio para despertar na hora que eu vou acordar. Se ele começa a tocar de 1 em 1 hora durante a noite, ele não está sendo funcional, né? Então, ele vai me atrapalhar ao invés de me ajudar a acordar na hora certa. Então, o ansioso que está fazendo mal, né? A ansiedade que faz mal, ela começa a ser desencadeada o tempo todo. Então, a pessoa, geralmente, ela começa a ter taquicardia, né? O coração começa a disparar em momentos que você não está esperando. Sudorese é muito comum. Tremor, a pessoa começa a tremer. Tem gente que rói unha, que é um comportamento muito do ansioso, e aquilo começa a incomodar. Problemas intestinais, né? Tem gente que tem gases, tem gente que tem prisão de ventre, enjoo. Então, o corpo, ele começa a dar vários sintomas negativos, e aí o emocional também, que é mudança de humor, irritabilidade, estresse, né? Então, começa a juntar o emocional com o físico, você começa a perceber que você fala assim, eu nunca tô bem, né? Eu tô sempre cansada, eu tô irritado, falta de atenção, você não consegue prestar atenção nas coisas, esquece muito, porque se a mente está cheia de pensamento, você começa a ter lapsos de memória. Então, quando você percebe, fala assim, não, eu tô ando falhando quase todos os dias, alguma coisa tá errado, tem excesso aqui. Aí é a hora de já parar e se cuidar. E aí a gente também tem algumas diquinhas para se cuidar, né, em relação a isso. Além de procurar uma ajuda, né, de um profissional, que é para poder ter certeza do que está acontecendo. Você vê, é toda uma questão técnica, né? Não, esperar não chegar ao ponto para que você não consiga reverter, porque são vários sintomas que vai acabar desencadeando aí por uma questão de ansiedade, né? Essa questão do pânico, a questão da depressão, né? Até a questão de alimentação, o sono, né? Você tem que ter um descanso. Então, tudo isso realmente mexe muito. Deixa eu só dar uma parada aqui para poder agradecer o nosso pessoal que está entrando aqui. Deixa eu ver aqui, são vários. Opa, aqui. Vamos ver, a Karine. Boa noite, Karine. Karine, minha esposa. Quem está aqui? Marida Ramos. Deus abençoe sua vida, queridos. Boa noite. O Walter Lopes, como sempre. Boa noite. Prestigiando, estando junto com a gente. Marli, boa noite, Marli. Boa noite. Também. Gabriel.
Grande Gabriel. Gabriel tem apoiado bastante nossas lives também, tem sempre acompanhado. É um cara muito gente boa. Boa noite, Gabriel. Éder, grande Éder Afonso. Eduardo Gomes, acho que a Alessandra deve conhecer ele. Grande Edu. Grande Edu. Machado Almeida, boa noite, meu irmão. Alexandre, boa noite. Tem mais uma aqui que eu acho que a doutora conhece. Oi, Sônia, boa noite, Sônia Maria, tudo bem? Boa noite. Seja um prazer estar conosco aí. Quem mais? O Eduardo Esponquiado Jovens, Lúcio Chama. Hoje estiveram conosco aí num movimento muito importante. Quero agradecer aos garotos até de Paraisópolis, do Real Parque, pessoal do São Jorge. A molecada esteve presente hoje aí no manifesto que nós fomos. E eu achei muito legal até esse manifesto, porque você vê só, que interessante, falando de ansiedade. Nós estávamos nos reunindo, conversando, explicando sobre, né, os fatos, o acontecimento que poderia acontecer, e nos surpreendeu muito, porque nós chegamos no evento com uma expectativa, né, até de agressividade, de que algo ruim poderia acontecer, e muito pelo contrário, nossa, foi muito legal. O pessoal da associação que estava lá, que depois levou 300 motoqueiros, antes de chegar o movimento todo, mas a direção que estava lá conosco, nossa, batemos um bom papo, conversamos bastante, trocamos ideias de pontos de vista, concordamos em vários pontos, e não alguns, né, outros, porque isso realmente faz parte da oposição. Mas é interessante isso, a ansiedade, é você pegar o carro e até lá você já vai pensando, você já vai... E acho que isso que às vezes acaba até prejudicando, né? Dependendo de algum assunto, da pessoa ser tão pessimista, ela já colocando um monte de problema na frente, sem esperar o que vai acontecer, né? Então nós estávamos naquela expectativa, gente, aí a molecada, nossa, meu coração tá pulando a 1000, nossa, tá dando uma suadeira. Nossa, chegou lá, foi muito tranquilo. Eu quero até agradecer ao pessoal da associação lá que estava presente, que foi a nossa posição de ideologia, de conversa sobre os projetos da PL 130, que foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Espero que seja assim em todas que nós possamos participar, porque eu acredito que é justamente através disso que nós fazemos uma cidade mais justa, mais fraterna. É o entendimento. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém é obrigado a aceitar as posições, né? Mas tem que se respeitar. Todos aí são pais de famílias, são trabalhadores, são jovens que estão na rua trabalhando. Então, acho que tem que ter realmente isso, tem que ter esse bom senso de conversar, trocar ideia, dialogar, né? Isso ajuda bastante e tira esse estresse da ansiedade, porque você fala, nossa, foi muito legal, muito tranquilo, e realmente, hoje a molecada, para alguns foi a primeira vez que era entregador de bicicleta, chegaram lá no momento e estavam muito ansiosos, meio nervosos, e aí deu para sentir neles ali realmente a ansiedade, e você tinha que estar ali junto, tentando acalmar eles, falar, olha, calma, é assim mesmo, né? É assim que se movimenta a política. Então, eu quero já até agradecer ao pessoal aí da associação, né, dos motofretistas que estiveram lá, que nós tivemos uma boa conversa. Agora, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem aqui a Fernanda Molina. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Eduardo Esponquiado Chama, é o pessoalzinho de Eduardo, muito obrigado ao pessoal. Tenho aqui mais aqui o Jorge Procópio, eu sou o Chama. Legal, brigadão. Nossa, tem muito aqui, tem o Lucas. Nossa, chama crescendo. Tem o Lucas Maia. Obrigadão, Lucas, esteve com a gente hoje também. Quem mais aqui? Tem o Bruno Guedes. Ô, Bruno, boa noite, Bruno. O Bruno a gente conversou bastante na outra live, tivemos bastante assunto para discutir. É mesmo, grande o Bruno ajudou a gente. Ajudou bastante. Brunão, tá aí à disposição. Qualquer pergunta aí, vamos colocando aí, pessoal. Quem mais aqui? Tem Domitília, Crislaine, né? Boa noite. Ah, sua amiga aí, você deve conhecer, Ale. Tá aí, ó. Ale. Boa noite, Ale. Walter. Gente, é isso aí. Então, vamos retornando aí na questão do tema, né? Que nos levou até hoje aqui, que é justamente a pandemia e a ansiedade. A ansiedade nas crianças, doutora, qual seria uma orientação, assim, para que as mães... Sim. Porque as mães estão com um problema muito maior de ansiedade. Eu fico vendo aqui pela minha esposa, pela Karine. Rapaz, eu não sei quem está mais na ansiedade, quem está ficando mais estressado com esse negócio dessas aulas virtuais aí à distância. Se é a Karine ou é a Julinha. E aí, o que você tem para nos falar? Como que a gente pode ajudar? Como pode identificar, doutora?
A sua voz não está saindo. Então, tá acontecendo muito das crianças, tá muito ansiosas, né? Porque melhorou? Melhorou. Saiu? Ok? Perfeito. Melhorou? Então, aconteceram muitos casos de crianças ansiosas e as mães vêm mais ansiosas do que as crianças, né? Porque elas ficam desesperadas. O que a gente tem que fazer? Vou até pegar um link nesse exemplo que você deu hoje, Lúcio. Vocês estavam indo para um lugar novo, né? E com uma expectativa. A ansiedade, ela vem dessas expectativas. E às vezes a gente precisa aprender a ter equilíbrio. Falar, calma, eu não sei o que vem pela frente. Estava com uma expectativa e foi uma experiência bacana. Estar com os filhos, também as mães ficam numa expectativa. Ai, como será que a minha filha vai reagir? Será que eu vou ensinar direito? A criança tem muita energia. E a energia da criança é diferente do adulto. Então, as mães precisam entender, as mães ou os cuidadores, né? Quem fica com a criança, que é natural a criança ficar um pouco mais agitada, vai precisar trabalhar a criatividade mesmo, né? As mães estão rebolando aí, né? Fazendo brincadeiras diferentes. Tem que deixar a casa bagunçada por um período e não dá para deixar tudo organizado o tempo todo. Não precisa. Estamos vivendo um momento diferenciado. Porque tem mães que querem deixar tudo organizado. Não dá. Né? Eu acho que para a gente não entrar numa crise de ansiedade, a gente tem que respirar fundo, que esse é um dos exercícios, né, para o ansioso, e deixar as coisas acontecer. O que você sabe fazer em questão de ajudar as crianças nas matérias? Ok. O que não sabe, respira, pergunta, pesquisa, né? Pede auxílio para os professores, porque vocês têm que lembrar quais são os papéis. Tem os papéis dos pais, dos cuidadores, dos professores. Tá tudo trocado, né? Não é fácil. Tá tudo trocado agora. Quando não souber, não precisa entrar em crise. Fala, essa matéria eu não sei, entre em contato com o professor, explica, olha, esse eu não estou conseguindo ajudar. Como é que eu faço para ajudar? E o professor é que tem que orientar essa mãe, esse pai. Só que quando você é muito ansioso, você quer dar conta de tudo. Né? Geralmente, o perfil do ansioso, ele mesmo quer responder tudo. E não precisa. Né? Respirar fundo e falar, peraí, eu não sou a professora, eu sou a mãe que estou ajudando uma criança. Vou ajudar até onde eu sei. Onde eu não sei, eu peço auxílio. Quando você faz isso, fica mais tranquilo. Em relação à criança, a agitação da criança, entenda que é natural. Mudou toda a rotina daquela criança. Vai ter criança que vai se adaptar bem, que tem um perfil mais quietinha e vai até gostar de ficar em casa. Vai ter criança que vai pegar fogo dentro de casa. E é isso. Aí você tem que pensar, qual é a idade da minha criança? Né? Quando a criança é pequena, ela faz bagunça. Quando é um adolescente, às vezes eles querem sair, eles ficam irritados porque não pode sair. Outros se isolam no quarto. E aí as mães, os pais se irritam porque estão isolados. Mas a gente vai ter que entender qual é o perfil dessa criança, ou desse jovem, desse adolescente, aceitar esse perfil e corrigir o que está ao nosso alcance. Claro, mas isso tem que ser com calma. O problema é que todo mundo tem muita pressa de resolver a situação. Né? E aí acaba ficando todo mundo doente. Agora, a princípio que eu vejo aí, pelo menos o perfil da Julinha, da minha netinha aqui, é um perfil terrorista, porque, olha, o negócio é complicado. Elas destroem tudo, acabam com tudo, rabisca tudo. Esses dias, até para poder realmente tirar um pouco daquela ansiedade, do estresse, eu comprei aquele kit de fazer slime, pelo amor de Deus. Foi slime para casa toda, o cobertor todo, o sofá todo. E você acaba deixando, né? Porque elas gostam, elas mexem naquele negócio, inventa cada coisa, cada negócio. Mas só que aí você passa isso para a mãe, porque a mãe fala, é uma maneira de aliviar. Mas é isso, eu acompanho, né, as meninas brincando, e isso é saudável. Se a mãe ou o pai, né, forem ficar preocupados com a bagunça, a criança adoece. Ou vocês focam na saúde da criança ou na organização da casa. Gente, eu também tenho um pequenininho aqui. A minha casa nunca mais foi arrumada. E ok, quando eu lembro disso, eu falo, ok, eu tenho bebê.
né? A casa, gente, quem tem criança, a casa é da criança. É óbvio que o adulto vai colocar regras, mas tem que ter um momento que a criança vai fazer bagunça, isso é saudável. Por que quando a criança passa com o psicólogo, ela melhora? Porque o psicólogo brinca com a criança. Então, pai e mãe que brinca, cuidador familiar que brinca com a criança, aquela vai ser mais saudável. Faz parte, viu, Lúcio? Pode Faz parte, né? aguentar as bagunças aí. E tem que brincar junto ainda. Você viu a doutora falando? Tem que brincar junto, Lúcio. E o negócio é tão interessante Pode reparar. Que a gente começa a perceber que a ansiedade também, ela não é somente nas crianças, né? Você já começa a ver que o próprio pet, né? Que no caso a gente vê aqui a Maia, o gato, o Boris, a ansiedade é em conjunto. E você vê a felicidade, parece que eles te olham assim e falam, nossa, chegou o nosso empregado, vai levar a gente para passear, vai levar a gente para vir para cá. E você fica louquinho, porque você já tem que tratar ali, cuidar do outro aqui, leva todo mundo para passear, volta. E aí você fala, nossa, valeu a pena, agora é só descansar. Não, começa o segundo turno e não para. Vai até às 11 horas da noite, é uma energia fora do normal. Isso mesmo, os bichinhos, eles também estão precisando, eles também estão sentindo, né, a diferença de rotina. Né, eles ficam agitados. É importante prestar atenção no perfil do seu bichinho. Tem bichinho igual criança, gente. Tem bichinho que é mais quietinho, tem bichinho que é danado, é agitado. Então, tem que perceber qual é o perfil do seu animal e cuidar dele. Tem uns bichinhos que precisam gastar energia, né? E tem outros que já são mais sossegados. E eu falo... A Mel, se a gente não, se não sai com ela, nossa, ela fica doida aqui dentro. Eu peguei a sua parte criança, agitada. O trabalho é o mesmo. Eu peguei a parte agitada da Júlia, da Lara, do Boris, da Maia. Olha, tá por Deus. Eu pensei que eu era agitado, mas não. Então. Mais. Graças a Karine, que tem uma paciência que, olha, só por Deus mesmo, viu? Meu Deus. Para dar um equilíbrio, né? Mas eu falo com os cachorrinhos que cada um tem o cachorro que merece, hein? Eles são muito reflexo do dono. O pior que é verdade. O pior que é verdade. Isso é verdade, viu? Porque eu vejo que a Mel é ansiosa. E eu sou ansiosa. A Mel é. Certeza. A Marli fez uma pergunta aí, doutora. Quer dar uma lida para nós? Eu tenho uma pergunta. A frase, nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho. Essa frase, qual impacto pode ter em uma terapia? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender, para quem não sabe, o que significa terapia. A palavra terapia quer dizer tratamento. Como a gente está falando de psicologia, né, que eu sou psicóloga, eu gosto sempre de falar o que quer dizer a palavra. Então, psicologia, né? Psico é mente, logia é estudo. Então, o psicólogo, ele estuda a mente. Terapia é tratamento. No meu caso, eu faço psicoterapia, que é o tratamento mental, emocional. Pensando nessa frase, né? Nunca é tão fácil se perder como quando se julga conhecer o caminho. É isso, gente, a gente não tem resposta de tudo. Isso é uma coisa que acontece muito dentro da terapia. As pessoas, às vezes, começam, principalmente ansiosas, começam no primeiro dia a falar, quanto tempo vai demorar? Né? Quantas sessões eu preciso fazer? Não dá para saber. Né? Pior que então, assim, eu já fiz isso, eu que eu faço. Patrícia. Falta muito. Exatamente. Né? Isso é o perfil do ansioso, tá? Autêntico ansioso. Então, assim, essa frase está falando, uma pessoa já acha que já sabe. Se você já tem a resposta, não tem o que você procurar. E, na verdade, a gente não tem uma resposta de nada. Eu costumo falar que o psicólogo, ele trabalha com o invisível, né? A gente trabalha com sentimentos, com emoções, não dá para ver. Não tem uma resposta certa. Porque, às vezes, o que eu respondo para a Tati é diferente do que eu vou responder para o Lúcio. Porque são pessoas diferentes, com bagagens diferentes, com histórias diferentes. Pode ter algo em comum, mas vocês têm histórias diferentes. Então, não existe uma resposta, um caminho certo. Então, acho que o impacto, assim, que ela pergunta, eu acho que para a terapia, a pessoa vai ficar frustrada, porque ela vai ver que ela não tem resposta, não dá para saber,
que a gente meio que começa do zero. A gente vai se conhecer, a gente começa a perceber na terapia que nem a nossa história a gente sabe muito bem, né? E aí a gente começa a ter o interesse pela nossa própria história, pela nossa personalidade, né? Pela pessoa que a gente é. Então, isso, né? A gente nunca sabe tudo. Nunca... Não existe um caminho já de respostas. O amigo Bruno aqui já colocou uma frase aqui para nos ajudar. Angani dizia, só sei que nada Maravilhosa, sei. né? Só sei que nada sei. E realmente é verdade. isso mesmo. Né? Eu sei que Sócrates falava isso, né? A gente realmente não sabe de nada, né? A gente está sempre procurando. A gente vai aprendendo algumas coisas, né? A gente vai aprendendo a lidar. Como a gente está falando da ansiedade. Conforme a gente vai tendo conhecimento, a gente vai aprendendo a lidar com a gente, vai se acalmando, vai entendendo o que está acontecendo e vai tendo controle da situação. Uhum. Mas a gente está falando de vida, né? E a gente nunca sabe o que o outro está pensando, qual é a resposta que a gente vai ter atrás da porta, né? Então é melhor ficar sempre naquela curtir a vida como uma novidade, né? Que todo dia é uma novidade. Realmente. Isso é verdade. Só fazer outros agradecimentos aqui. Para dar uma boa noite aqui. Boa noite, Helenira Félix. Seja bem-vinda. Tem uma pessoa aqui que também a doutora conhece. A Rosa Jennifer. Boa noite, Jennifer. Tudo bem? Temos aqui um grande amigo nosso, o Alexandre Bongioli. Ô, Alexandre, boa noite, meu querido. Obrigadão aí, meu irmão, pela participação. Grande amigo nosso. O Bruno Guedes colocou aí que é o filósofo, né? E realmente, são situações que, se você querer se aprofundar muito, buscar muitas respostas, é onde você realmente, acho que até é aquela questão da ansiedade que você coloca, né, já a resposta na frente e a decepção depois é muito grande, que não era aquilo que você pensou, você imaginou, projetou, e de repente foi ao contrário daquilo que eu falei hoje, realmente, nesse evento que nós fomos lá, que fomos com uma ideia, e chegamos a outra ideia totalmente diferente, né, uma ideia totalmente de paz e amor, que foi muito legal. Doutora, agora nós temos uma situação que nós falamos muito da questão da ansiedade, sempre da criança, né, do adolescente, por falta de espaço, também de se fazer exercício, de ter aí o seu espaço de comunicação social, e das mães, né, os pais aí no trabalho, na questão da escola. Como é tratada essa questão de ansiedade com os idosos? Me parece ser bem grave também essa situação, né? Sim. Os idosos, eles têm uma propensão maior para depressão, muitos, nem todos. Hoje em dia a gente até tem muitos idosos saudáveis, né? Porque antes da pandemia, que agora está sendo até um problema, tem muitos grupos, né, para idosos, tem muitos idosos ativos, fazendo diversos grupos, né, de atividades físicas e mentais, né? Tem muita coisa assim, terapia ocupacional mesmo, que está ajudando bastante. Com a pandemia, muitos tiveram que parar. E aí vem aquele cheirinho de depressão. Por que eu falei que os idosos é mais comum a depressão? Porque eles vão parando de ficar ativos, né? Se aposenta, alguns acabam ficando viúvos, ou os filhos vão casando, saindo de casa, que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Então, já é um público que a gente tem que tomar um cuidado, olhar, né, com carinho. Mas a gente também está numa fase que tem muito idoso super jovial, né, super de bem com a vida. Porém, agora, com a pandemia, inclusive, também, né, como eu trabalho na saúde pública, eu atendo todos os públicos. Eu não tenho um público X dentro de uma unidade básica. E eu também atendi, assim, idosas que eram super ativas e tá um pouco entristecida com a pandemia, porque os grupos pararam. Tem uns que falam, até na igreja não dá para ir, né? Porque muitas vezes a pessoa vai na igreja, independente da religião, né? Tem muita atividade dentro da igreja. E aí a gente percebe que tem que ter um cuidado maior. Ficar dentro de casa, só assistindo noticiário, gente, não é saudável, eu sempre falo. Uma dica é evitar ficar assistindo muito noticiário. Porque o nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é fantasia. Quando
a gente fica assistindo algo, por exemplo, quando a gente assiste um filme, a gente ri se for comédia, a gente chora se for drama, né? A gente fica com medo se for de terror, porque naquela hora ele não está entendendo, aquilo é de mentira. A gente assiste e se emociona. Quando você assiste noticiários com muitas notícias negativas, você começa a ficar aflito e angustiado. Isso acontece muito, principalmente com os idosos, que às vezes fica em casa assistindo muita TV, muito noticiário, e vai ficando cada vez mais medroso, e fica com medo que os filhos saíram para trabalhar, fica com medo de ficar doente, de morrer, né? Porque quando fica idoso, o medo da morte pode ser muito grande. Então, a gente tem que ter uma preocupação. Eu sempre oriento evitar assistir alguns programas, né? Alimentar a mente com coisas mais leves. Hoje em dia, com a internet, a gente tem bastante coisa bacana, né? E fazer bastante atividade, mesmo que seja um alongamento dentro de casa, mexer o corpo para tranquilizar a mente, tomar cuidado com a alimentação, né? Uma alimentação leve, porque senão a ansiedade vem, que é esse medo que eu falei, né? O medo começa a ficar muito grande, a pessoa ali dentro de casa, ou sozinha, ou não conversa muito com o familiar, então é importante o familiar estar sempre atento para esse idoso, né? Observar como que está sendo o perfil, e aí a gente orientar, dar um up neles, né? Então, tem que estar atento com eles, sim. Acho que a dica é essa. Os idosos que vieram aí justamente nessa questão da terapia ocupacional, né, algumas unidades de esporte ou escolar, núcleos de atendimento aos idosos, que até o ano passado estavam fazendo todo esse trabalho, ele já tinha ali uma predisposição para ansiedade, para depressão, e com esses exercícios, com essa terapia ocupacional, eles conseguiram dar uma levantada. Existe aí uma grande chance de regressão? Existe. Infelizmente, sim. Alguns que já estavam muito ativos já sabem e aprenderam várias maneiras, né, e dicas de driblar quando começa a ficar muito ansioso ou começa a ficar muito para baixo, que sabe que aquilo, eu falo que é cheirinho de depressão, né? Então, tem alguns que falam assim, eu já aprendi, quando eu começo a ficar chateada, eu mudo de canal, eu vejo uma coisa mais bacana, eu vou fazer alguma coisa que eu goste, vou mexer no jardim, brinco com um bichinho, né, com cachorro, vou fazer uma comida. Alguns já estão muito espertos com isso, mas outros não. Outros ainda ficam entristecidos, vão se chateando, porque estava muito dependente daquele grupo, né, porque tem medo, ainda mais porque é um grupo de risco maior, né? Os idosos, então tem muitos que estão com muito medo de sair de casa. E aí tem alguns que estão regredindo, sim, infelizmente. Por isso é importante a gente estar atento, né? No nosso trabalho a gente sempre liga. Eu acho que é importante o familiar sempre ligar, sabe? Todo dia falar um oi, fazer uma videochamada, né? Que dá uma presença maior, porque tem alguns que estão até adoecendo mesmo nessa fase. Nossa, que judiação, viu? Deixa eu só passar mais uma passada aqui, entrou mais gente. Deixa aqui o Eduardo Esponqueado, meu filho. Quero agradecer ele aí hoje pelo empenho que ele teve aí com grupos jovens no manifesto que nós participamos lá. Ele e essa galera dele, mais uma vez, Eduardo. Daniel Alves, boa noite, Daniel. Obrigado pela participação. Thaís, boa noite, Thaís. Obrigado pela participação também. O Arnaldo, sempre o grande Arnaldo, participando, colaborando conosco aqui. Boa noite, Arnaldo. E aí, Sônia Maria? Sônia, estão assistindo. Olha aí, hein, ó. Ela tá de olho, hein? A Coruja tá de olho aí na área. Que legal. Então, o tema... eu acho legal, assim, essas lives, porque a gente sempre acha que o tema... Ele é curto e ele para numa situação que você pensa que já ouviu de tudo. E não, e principalmente a ansiedade, ela é muito ampla, né? Ela desencadeia aí várias situações de cuidados. Então, você tem aí, você vê, nós falamos da criança, né, dos pais, aí nós fomos aí na questão educacional, sobrou até para o pet também, né, que também tem essa ansiedade. Nós temos aí a classificação dos idosos também, né, que é um risco muito grande, porque nós temos visto aí aquela questão, muitos idosos hoje, até em março, antes da pandemia, eu recebi uma denúncia
E eu fiquei muito triste com isso, com essa denúncia. Até depois uma pessoa me deu uma outra ideia também, de se fazer a creche do idoso, né? Que deveria ter a creche do idoso, porque algumas famílias dão a condução para o idoso, tipo 9 horas da manhã, dão a condução para ele ir até o centro da cidade. Lá ele vai passear, vai dar as voltinhas dele, e só que ele de volta às 3 horas da tarde. Eu falei, nossa, mas eu até pensei que era um momento interessante, era um momento que estavam fazendo que ele passeasse, e não era. Era um momento de tirar ele de casa para não deixar em casa, porque estava mais atrapalhando do que ajudando em casa. E aí, de repente, veio a pandemia, e eu fiquei me sentindo na pele desse idoso, como ele deveria estar vivendo nesse momento, né? No momento que a pessoa queria tirar, aquela família queria colocar ele para fora, e agora ele, né, é obrigado realmente a ficar em casa. Então, é uma situação muito delicada. Nós temos que prestar muita atenção, observar muito realmente esses sinais, né, da ansiedade para poder salvar, porque pode salvar o idoso. Recentemente, agora, essa semana, acho que foi antes de ontem, um rapaz subiu na ponte da Avon, né, bem lá em cima no pontilhão da Avon, e a princípio a informação que ele estava querendo se jogar, querendo acabar com a vida dele, e isso é um reflexo realmente também aí da depressão, né? Com certeza foi alguma frustração e essa pessoa está chegando a esse ponto, né, doutora? A gente chama de surto, né? Que o emocional, quando fica abalado, tem hora que a pessoa entra em paranoia, né? A ansiedade e a depressão é muito comum da gente falar, mas existem vários outros transtornos emocionais, né? Que a pessoa pode desencadear esse momento de mudança, né? Que está tudo tão diferente da nossa rotina. Tem muita gente que está ficando, como a gente já comentou, desempregado, não tem como pagar as contas continuam chegando. Enfim, a gente não sabe qual é a pressão que essa pessoa estava passando, o que ela estava vivendo na vida dela. Pelo menos eu não me aprofundei no caso, não sei se chegaram a falar. Mas o que é muito comum é isso. Quando a pessoa chega nesse ponto, né, que é o pensamento suicida, é porque ela está num sofrimento emocional muito grande. E ela quer acabar com aquilo de algum jeito. E é óbvio que quando você está fazendo algo contra a sua própria vida, você está em surto, porque o natural da gente é a gente cuidar da nossa vida, né? E não fazer algo contra ela. Isso não é natural. Para chegar num ponto desse, realmente a situação deve ser muito crítica, né? Deve ser uma situação para fugir desse controle aí, a pessoa acabar com sua própria vida, seu bem maior ali, a sua vida, realmente é complicado. Nós estamos aí chegando a 52 minutos, já está entrando mais gente aqui, deixa eu ver. Nós temos aqui o Bruno, fez mais um comentário. Doutora, podia ajudar? Vamos lá. Esse é um tema importante para ajudar os idosos e proporcionar como política pública para criar atividades. Já vi algumas ações em uns céus. Muitos idosos absorvem os problemas familiares e sofrem calados. Exatamente. Foi o que você falou, né, Lúcio, agora, né? Tem uma situação, Bruno, há um tempo atrás eu fiz um trabalho, acompanhei muito o trabalho do CEL Jardim Três Lagos, no Noronha, região do Grajaú, e realmente são projetos, né, do bairro que ajudam muito essas pessoas. Eles faziam lá hidroterapia, faziam aula de ginástica, faziam aulas de teatro, e era muito interessante porque tinha gente que entrava lá, era uma pessoa, de repente você ouvia lá fora e falava, nossa, mas aquela pessoa conversou com você, ela é tão carrancuda, cara fechada, não conversa com o vizinho, não conversa com ninguém, mas lá na unidade, nossa, aquela pessoa se soltava, era uma outra pessoa. E era surpreendente como transformava, né, o idoso ali, que talvez naquele mundinho dele estava tão cansado, e ali ele se soltava, se realizava, conversava com todo mundo, brincava, participava. Realmente nós temos que ter muitos projetos para idosos, porque nós temos aí nós tivemos outras lives, e justamente a questão de sobrevida, a taxa de sobrevida está aumentando cada vez mais, e não tem nada preparado para poder, né, acolher esses idosos, né? Então, nós estamos sem equipamentos para poder acolher os idosos. Infelizmente, a questão dos CELS ou outros equipamentos é uma coisa que nós falamos direto na nossa pré-campanha, né? Uma das nossas ideias é que esses projetos continuem, dependente de esquerda, direita, meio, centro, PT, PMDB, PSL, quem seja, mas que os projetos bons continuem, os que estão trazendo resultado, que permaneçam, que não mudem para uma questão política partidária, para uma questão individual, né? Porque quem fez foi tal, nós vamos desmontar. Não se deve desmontar, deve se criar muito mais,
né? E não fazer o desmonte da rede social que atenda tanto aí a população. Então, realmente, Bruno, nós temos que fazer muito, muito pelos idosos, né? Tem idosos que gostam de contar histórias, podia proporcionar vários projetos para poder envolver, né, os idosos. Você pode trabalhar com os idosos nas escolas, né? Ele ser o ouvinte dos jovens. Então, tem vários projetos aí que daria para desenvolver com os idosos. E, lógico, um tema que estão se discutindo muito, eu não sei se foi aprovado, mas estava aí tendo uma discussão de que se começasse a ter agora psicólogo nas unidades escolares. Lógico, por causa da pandemia, muita coisa parou na discussão. Mas tinha uma ideia de que os psicólogos começassem a atuar nas unidades escolares, né? Até agora, o próprio projeto aí que foi votado, um dos alicerces dentro desse projeto que foi votado aí, que se voltar às aulas, é realmente que o psicólogo faça parte desse retorno com os professores e com os alunos, né? E realmente é bem necessário, né? Porque quando a gente não tem um psicólogo escolar, toda a demanda da escola vai para a saúde. E aí a gente da saúde não dá conta, né? A gente pede muito esse apoio. Tem muitas crianças com muitas dificuldades, tanto de aprendizagem, que muitas vezes tem lá, né, um mais emocional, mas tem outras questões dentro da escola e um psicólogo tem um olhar diferenciado, né? Quando vai tudo para a saúde, vai criando aquela lista imensa e a gente não dá conta. Não dá conta. Então, isso seria maravilhoso, de extrema importância. Deveria e a questão já na escola. A gente está numa época que a gente sabe que há muitas chances de a gente ter cada vez mais idosos, né? Graças a Deus, né? A nossa meta de expectativa de vida hoje é bem maior. Então, a gente tem que mesmo cada vez mais achar espaços saudáveis para os idosos, porque a tendência é que muita gente vai envelhecer e que seja saudável, né? Seja saudável, com certeza. Um outro tema, eu gostaria até de convidar a doutora para poder participar. Nós temos aí uma reunião, uma próxima live, nós estamos preparando, que é justamente com a categoria, com o grupo LGBT. E uma das coisas que eles tocaram muito no assunto, que me chamou muita atenção, e justamente volta aí na sua área de atuação, é justamente a questão de a gente montar um núcleo de aceitação. Aceitação tanto deles como da família, né? Nessa mudança comportamental, nessa mudança de vida deles, porque eles também ficam muito escondidos, não têm coragem de fazer a identificação deles, da aceitação deles, e muitas vezes por causa da família, porque a família acaba não aceitando, acaba não entendendo, né, realmente a necessidade de que, né, tem que libertar esse jovem realmente para a realidade, para o convívio dele normal, né? Então nós estamos preparando aí um próximo projeto, uma próxima live, para a gente poder discutir esse tema. Eu gostaria até de convidar a doutora para poder nos acompanhar, para poder nos ajudar nessa discussão. É um tema bacana, né? Bem interessante. Sim. Inclusive, a gente também faz parte dessa transição, né? O psicólogo participa, né? Para dar um apoio. Exatamente. Pessoas. Realmente, eu queria falar a parte da transição. É muito legal, um tema muito interessante. Muito legal. Bom, nosso horário está estourando. Né? Nosso horário está estourando aqui, nós vamos ter que finalizar a live. Olha. Muito bom. Foi bem legal, né? Hoje, doutora. Olha lá. Já fiz várias anotações. Uma das dicas dela. Posso só dar uma diquinha? Respirar. Opa, à vontade, doutora. Isso mesmo. É isso mesmo. Só para ficar diquinhas. Agora está sumindo o seu áudio. Agora está cortando. A ansiedade. Agora eu quero ver o que ela está falando, quero ouvir o que ela está falando. Calma. Então, respiração. Puxa o ar. Agora travou. Vou dar uma travada. Acho que ela falou para respirar, né? Puxar o ar. Parar de Essas são
Bom, tá bem no finalzinho da live. Doutora, deu uma paradinha no que você estava explicando, já está falando da questão da respiração, né? Tá dando uma travadinha. Agora tá no final. Voltou? Tá dando para ouvir? Agora tá dando para ouvir. Agora sim. Ele tá falando. Você falou a questão um toque que é a questão da respiração, né? Tá dando para ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá. Eu estou ouvindo até o neném agora. Até o neném chorou agora. Não, o que eu falei da importância da respiração, né? Puxar o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca, né? Que é oxigenar o cérebro e depois entrar em equilíbrio. Tomar cuidado com a alimentação, evitar excesso de açúcar, excesso de café, né? E fazer bastante alongamento. Então eu tenho que diminuir o café. Café é gostoso, mas acelera, né? Então, eu já sou acelerado e olha o que dá ao final. Mas não tem uma orientação que fala, olha, pode tomar bastante cerveja, pode comer bastante carne, pode ficar à vontade. Não tem. Infelizmente não existe. Também tem que maneirar, né? Também tem que maneirar. Doutora, Alessandra, as suas considerações finais? Para a gente encerrando. Gente, eu quero agradecer essa oportunidade, é uma troca muito bacana, né? É sempre importante ter espaço para falar da saúde mental. Como eu falei, ainda tem gente que não tem entendimento, tem preconceito, e cada vez que vocês dão esse espaço, a gente vai quebrando isso. E isso é muito bom, né? A gente falou de muita coisa, de muito perfil interessante, e eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu tenho uma página, né? Eu abri uma página nova no Instagram, onde o foco também é só saúde mental. E aí, quem quiser depois, né? É Psicoalê 2020. Quem quiser lá poder participar, colaborar, né, dar dica. Eu vi. É uma página nova, mas eu acho que é bacana, a gente é muito... Obrigada, eu vi, que legal. Muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Deixa eu ver aqui. É Psicoalê? Isso. Exatamente, isso mesmo. Psicoalê 2020. Não. PSI. Peraí, vamos lá. Gente. É ansiedade aqui. É psico... Para ter mais emoção, né? Tira o I. É isso? Do Pi. P mudo. Vamos tirar o I. Peraí. Já era para ter tirado, ele entrou. Tá aqui de novo. Isso. Agora sim. Agora tá certo. Isso Pessoal, mesmo. Doutora, eu quero agradecer, doutora, de coração, realmente, aí, você ter aceitado o nosso convite. Nós estávamos ansiosos, realmente, aí pela live, e vou te dar uma dica. Você manda muito bem. Nossa, foi ótimo, sensacional. Deu para entender perfeitamente. A sua colocação é muito boa, muito fácil de entendimento, né? Porque às vezes quando nós estamos apresentando, por isso mesmo que a gente acaba nos ajudando, eu e a doutora, porque às vezes são temas meio complicados, então a gente tem que, né, um tentar ajudar o outro, porque nós não sabemos, né? Aqui ninguém sabe tudo, né? Cada um tem sua área. Mas você conseguiu explicar com, assim, muita clareza, muita facilidade, né, para nós que somos leigos nessa área, e realmente deu para aprender legal, e contamos com você aí, né, nos projetos que nós temos aí, pelo menos na questão de orientação, nos ajudar a montar algumas coisas para ajudar essas pessoas que tanto precisam, né? Doutora Patrícia, suas considerações finais? Vamos lá, agradecer, Lúcio, muito obrigada por mais uma live. Eu pus até, né, quando eu coloquei nas minhas redes, foi mais uma quarta de muita informação,
Isso é muito interessante, né? Como a doutora falou, realmente a gente tenta quebrar, né, alguns paradigmas de muita coisa, né, que todo mundo põe, né, que psicologia só serve para louco, etc e tal, né? Então a gente vê que não, é saúde. Então queria agradecer, doutora Alessandra, mais uma vez, nossa, foi muito bom mesmo, agradeço, viu, por toda essa explicação e agradecer aos nossos internautas. Muito obrigada. Obrigada. Beleza, doutora, beleza. Pessoal, eu quero agradecer, né, mais uma vez as doutoras, né, doutora Patrícia e doutora Alessandra, de novo, pela oportunidade de fazer essa live com vocês, e agradecer a todos vocês que participaram, que contribuíram, deram boa noite, fizeram aí as perguntas. Fica aí, ó, o Instagram, né, da PsicoAli 2020. Gente, vai lá, entra lá, faça suas perguntas, tira dúvida, aproveita bastante, nós estamos num momento muito delicado, que é essa questão da ansiedade, a saúde mental. Se você não tiver com a saúde mental, nada vai funcionar direito, tudo começa a dar problema, tudo começa a falhar, então vamos trabalhar bastante a saúde mental. E essa dica que a doutora colocou é muito importante, vocês não sabem o quanto isso é importante. Eu faço muito isso em momentos de extremo estresse. Antes de tomar qualquer decisão, eu faço umas 3, 4, até 5 vezes para ver se realmente, né, encaixa a ideia na cabeça, se realmente é aquilo que você queria falar, porque às vezes falando muito ofende bastante, então tem que tomar muito cuidado no que vai falar. E agradeço a todos com grande carinho, grande amor por mais uma live, né, realizada no dia de hoje. Muito obrigado, doutoras. Muito obrigado aos internautas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, obrigada, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.